Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai seguir com a nossa leitura de Tiago. Vamos ler o capítulo 3 e ele vai falar aqui, especialmente nessa parte inicial, a respeito dos pecados da língua e o dever de refreá-la. Ele começa dizendo então: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Observe que o ponto focal aqui, então, é a questão do falar. Os pecados da língua dizem respeito àquilo que a gente fala, não é? Então, por que ele orienta que nem tantos se tornem mestres? Porque, obviamente, os mestres, ou seja, aqueles que ensinam, o principal instrumento de trabalho deles é a fala. E por meio da fala, nós estamos sujeitos a cometer muitos erros, muitos erros. É por meio da fala que nós expomos os nossos pensamentos, é por meio da fala que nós expomos as nossas intenções e motivações. É por meio da fala que nós tanto elogiamos como ofendemos as pessoas. É por meio da fala, praticamente, que tudo acontece, né? A linguagem é algo muito próprio da humanidade e nós somos muito suscetíveis a falharmos no nosso modo de colocar. E veja, não somente as nossas palavras podem ser colocadas erradas. Por vezes nós podemos falar as palavras corretamente, mas falhar na entonação, falhar no momento em que falamos, falhar, enfim, podemos falhar de diversas maneiras, né? Então, ele diz aqui: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então, aqueles que conseguem controlar a sua língua, certamente têm maior capacidade também de colocar freios em todo o seu corpo, ou seja, dizer não a si mesmo em diversos aspectos, no sentido assim de que nós estaremos mais aptos a controlar os nossos ímpetos carnais se nós tivermos minimamente a capacidade de controlar o que sai da nossa boca. Ele segue dizendo: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo, ou melhor, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Deixe-me parar um pouquinho aqui. Eu queria destacar aqui as figuras que ele utiliza, né? Ele usa a figura do cavalo, ele usa a figura do navio, dos navios, ele usa também
a figura das brasas, uma fagulha, na verdade, né? Fagulha, o que seria uma fagulha? Seria, acho que uma faísca, né? Que põe uma grande selva. Tudo começa numa faísca, né? Um pequeno traço de fogo, e o incêndio, então, começa, né? E aqui outra coisa que eu queria destacar também é que ele está refletindo aqui o ensino de Jesus. Quando conversava com os fariseus a respeito do que contamina o homem, Jesus disse que nada do que entra no corpo humano contamina o homem, mas sim o que sai dele, no sentido de aquilo que sai pela boca, aquilo que se fala, né? Os pensamentos e propósitos do coração são expostos através da boca, né? Então, do coração saem toda aquela lista de pecados, e dentre os quais está a maledicência, está uma série de coisas também relacionadas à língua. Veja aqui o versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. É com a língua que nós oramos exaltando a Deus, agradecendo, louvando. É com a língua que nós cantamos louvores ao Senhor, mas também é com a língua que nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado com a nossa boca. Versículo 10: de uma só boca, um mosquito chato aqui, de uma só boca procede bênção e maldição. Ó, chamei o mosquito de chato, tá vendo? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, uma vez que a nossa natureza foi transformada pela graça de Deus, nós somos unidos a Cristo, nós somos novas criaturas, obras das mãos de Deus, nós temos também que produzir, realizar na prática coisas que estejam em harmonia com essa nossa nova realidade. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, deve refletir aquilo que nós somos essencialmente. Agora a segunda parte fala da sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A palavra-chave nesse trecho aqui é sabedoria. Vamos aqui sublinhar rapidamente as vezes em que a palavra aparece. Sabedoria. Tem mais umas duas vezes aqui. Cadê? Sabedoria aqui, né? Acabei pulando. Acho que são 3 vezes mesmo. Então veja, ele está falando sobre a sabedoria. Quem entre vós é sábio, a gente pode até colocar aqui também selecionada, né? Sublinhada. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Então a mansidão
é uma evidência de sabedoria. Mediante condigno proceder às suas obras. Mansidão, condigno proceder, né? São evidências de sabedoria. Aí o 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Então, aquele que não tem sabedoria, ele acaba manifestando não mansidão e não um procedimento digno, mas sim inveja, sentimentos facciosos, que seriam a ideia de divisão, né? de se apartar de pessoas, de criar, às vezes, conflitos entre grupos, né? Então, esse seria o comportamento daqueles que não têm sabedoria. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa é uma sabedoria terrena, né? Aqueles que têm inveja amargurada, sentimentos facciosos, na verdade, a sabedoria deles é terrena, é animal, é demoníaca. Olha as expressões pesadas que são usadas aqui para isso, né? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só. A sabedoria humana, ela produz tudo isso aqui, ó. Inveja, sentimentos facciosos, confusão, toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é bem diferente. Primeiro que ela é pura. Ela é pura. Ela é pacífica. Ela é indulgente. Não visa o seu próprio interesse, mas o benefício de outros. Ela é tratável, ou seja, a pessoa que tem a sabedoria lá do alto, ela é mansa, ela é tratável, é fácil de se tratar as coisas com ela. Plena de misericórdia, bons frutos, a imparcialidade, né? A sinceridade, transparência. E a paz também marca as relações, paz e justiça, né? Marcam as relações daqueles que têm a sabedoria lá do alto, ok? Então, nós fizemos aqui um colorido. Meu pai que gosta de pintar a Bíblia com lápis de cor. Fica interessante também depois para você, uma hora que for reler aquele texto, visualmente conseguir identificar as coisas, né? Bom, é isso então, nossa leitura. Vimos a questão da língua, né? A importância de nós cuidarmos da nossa língua e também a questão da sabedoria, que estão absolutamente conectadas, né? Nós temos visto no nosso país, além de toda a corrupção que né, é inquestionável, nós temos visto essa questão da língua de forma bastante evidente, né? O presidente eleito, que teve o meu voto, né? Porque entre ele e os demais, especialmente no segundo turno, não havia nada melhor do que ele, né? Mas a gente vê realmente um problema muito sério no controle do nosso presidente em relação à sua própria língua. Ele acaba não contendo as suas palavras, ele não só fala coisas que não deveria dizer, como fala de um modo errado, como fala às vezes em momentos errados, e isso pode causar a ruína do seu próprio trabalho como presidente da República. Né? E esse é apenas um exemplo, né? Eu não estou aqui fazendo um comentário político, uma crítica contumaz, não estou sendo maledicente, é apenas uma constatação pública, né? Porque muita gente fala sobre isso, e eu gostaria muito que o próprio presidente da República
tomasse consciência disto. Ele fala tanto sobre a verdade que liberta, mas a verdade deve ser sempre dita em amor, como diz a palavra de Deus. Ele deveria ler toda a Escritura e viver à luz de todo o Evangelho, né? E nós precisamos aprender com os erros dele e de todos que a gente puder identificar também, aprender com os erros, para que a gente não coloque a perder a nossa integridade, a nossa vida, a nossa família, enfim, as coisas que Deus tem nos dado. Essa foi então a leitura de hoje. Um grande abraço para você e amanhã a gente continua a nossa leitura, se Deus quiser.